Já aceitei o Marcos. Oi, tudo bem? Boa tarde, Marcos. Tudo ótimo com você? Tudo bem também. Eu não estava conseguindo entrar pelo computador, só pelo celular. Daí agora que eu descobri isso. Ai, que bom. Estou muito feliz com a tua presença aqui hoje. Agradecer muito por você ter topado fazer essa conversa com a gente. Ah, eu que E, agradeço, é um prazer. e começar pedindo, Marcos, se você pudesse apresentar a conversa inicialmente, só para eu explicar para quem está assistindo, seria com o Felipe, que é uma pessoa também que a gente admira muito e conhece o trabalho há muitos anos, mas ele teve uma questão na agenda dele e não conseguiu participar, né, Marcos? Então, agradecer muito. De última hora, hoje de manhã, a gente entrou em contato com o Marcos, ele prontamente aceitou o nosso convite. Ele que é o gerente, é isso? É o coordenador, né, da Fazenda Urbana. Então, queria te convidar, Marcos, para você se apresentar. Eu sou o Marcos Rosa, eu sou engenheiro agrônomo, estatutário da prefeitura já há alguns anos. Eu comecei trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente e agora, há uns 2 anos, eu estou trabalhando na Secretaria de Segurança Alimentar. E esse projeto da Fazenda Urbana, ele já vinha, digamos assim, numa gestação longa, né? A Secretaria tentava algumas áreas, e até que a gente chegou num ponto, assim, bacana, que foi ali do lado do mercado do Regional do Cajuru, onde Uhum. uma área vai ser destinada para esse projeto, então, da agricultura na cidade. Então é diferente daquela visão de agricultura que todo mundo tem, daqueles campos enormes de soja, de trigo, aquela agricultura rural, para uma agricultura que cabe dentro da paisagem rural. Então esse projeto a gente passou o ano passado e esse ano também numa fase bem longa de projeto, concepção, licitação, descrição de todos os materiais e agora, para nossa felicidade, ele está tomando forma. Está tomando forma, os canteiros já tivemos os primeiros plantios envolvendo várias pessoas, né, vários grupos que têm relação com a questão do alimento. Então a gente está trabalhando lá bem intensamente, mas também com muita inspiração nesse projeto que é para nós assim um diferencial. E quando eu me formei em agronomia, eu sinceramente não acreditava que pudesse existir um projeto desse, apesar de já gostar dessa área, dessa agricultura mais adequada ao ambiente urbano, mas agora a gente teve assim, uma série de, digamos, conjunções, né? O apoio do prefeito, do secretário, que entenderam a visão e deram asas para a gente voar. E todo mundo que vai na fazenda, que vê o projeto, se encanta também, porque é, digamos assim, uma nova concepção mesmo da agricultura. Uma agricultura que você pode fazer no teu apartamento, num cantinho que você tem em casa, um pomar que você tem na frente da sua casa. Então, é uma agricultura, digamos assim, democrática em relação ao espaço. Maravilhoso. Isso que eu ia comentar com você, Marcos, que até você já trouxe, que em 2018 a gente teve uma reunião com o Guzzi, com o secretário de abastecimento, e naquela ocasião ele já mostrou o projeto para a gente. Então é um projeto, como você disse, de longa data, né? Então a gente está muito feliz de ver esse sonho agora se realizando, né? Então parabenizar todo mundo, você, o Felipe, o Charf, que são pessoas que a gente sabe que estão aí à frente, né, da realização desse grande sonho, né? E toda uma equipe maravilhosa, engajada, que se inspirou com o projeto. Então, hoje a gente trabalha assim com aquela sensação de sonho mesmo, de sonho realizado. E fica tudo mais bonito ainda quando a gente vê que é uma grande ferramenta de transformação da cidade, é uma ferramenta que interfere na sustentabilidade da cidade. A gente teve, há um tempo atrás, a questão da greve dos caminhoneiros, agora a gente tem a pandemia. Então, são situações às quais nós estamos expostos que tiram a nossa forma de pensar e propõem uma nova visão.
E o fato de você poder pensar na agricultura num novo espaço tem tudo a ver com essa sustentabilidade, com o quanto a cidade suporta, digamos, uma ruptura das grandes cadeias, né? Porque se for imaginar hoje, o alimento, muitas vezes, essa história de que o alimento não falta, mas a questão de distribuição, todo mundo já ouviu falar. E todo mundo já comprovou que é verdadeiro. Quanto diesel que a gente gasta, por exemplo, para transportar uma fruta lá do Nordeste para cá? O plástico, a embalagem, enfim, tudo isso. E nessa proposta de uma economia criativa, os vizinhos podem trocar uma cebolinha por um limão e nem envolve dinheiro. Então, uma economia não só pautada no valor monetário, mas também em trocas positivas, né? Que eu vejo que é algo que tinha muito no passado e hoje em dia se perdeu numa formatação muito mercadológica. Então, é isso também que a gente quer colocar lá na Fazenda, e uma das propostas é que a geração de renda passe por essas trocas no próprio local, em que a população consiga ter um alimento de qualidade. A gente sabe que ainda hoje o orgânico tem um custo um pouco mais elevado do que o convencional. Então, só o fato de uma comunidade, por exemplo, lá do Tatuquara, tem uma horta onde os alimentos são orgânicos, eu já agrego à vida deles um produto de valor nutricional, sem agrotóxicos, sem nem passar por uma cadeia produtiva. Maravilhoso. Acho que você tocou num ponto bem importante, né, Marcos? Que é a questão da resiliência. A gente precisa construir cidades resilientes, né? E quando você estava trazendo essa questão da embalagem e tudo mais e do transporte, me veio muito aquela questão, por exemplo, da maçã. Hoje a gente importa maçã lá da Europa. Você imagina, aquilo pega um navio para chegar até aqui no porto, para ser descarregado. Lá tem o transporte até o porto, aqui tem o transporte também até o supermercado, para isso chegar até a mesa das pessoas. Não é esse tipo de consumo que a gente quer. A gente quer exatamente isso que vocês estão fomentando agora, que é um consumo local, né? Que a gente possa produzir cada vez mais os nossos alimentos e que a gente possa incentivar também a população a fazer esse resgate, né? Você trouxe muito bem que isso é um resgate. A humanidade sempre produziu o seu próprio alimento de forma local, né? E a gente precisa, sim, fazer esse resgate dessa cultura de produção de alimento, de troca de alimento. Então, é muito maravilhoso o trabalho que vocês estão fazendo também nesse sentido, né? E a questão da sustentabilidade passa também por um ponto muito importante que eu vejo que é o desperdício. Nessa cadeia muito longa, que tem um custo econômico e um custo ambiental, o desperdício é muito grande. Sim. Então, tem um outro braço da fazenda, que é o banco de alimentos. O banco de alimentos que conversa com outro programa chamado Mesa Solidária. E tem algumas entidades filantrópicas aqui, independentes, que estão trabalhando hoje com a xepa da feira para produzir compotas, para produzir alimentos, e realmente o que não tem como ser aproveitado, aí sim vai para a compostagem. Então, entre a produção e o final, tem muita coisa que pode ser ressignificada. Maravilhoso, Marcos. Essa é uma das perguntas também. A gente está colhendo essas perguntas desde hoje de manhã, então algumas pessoas já me mandaram alguns questionamentos. E quem mais tiver dúvida, pode ir colocando aqui no chat, que a gente vai, na medida do possível, responder todo mundo, né, Marcos? Então, esse ponto que você tocou também é fundamental, porque para fechar o ciclo do alimento, a gente precisa da compostagem, como você disse, que a gente pegar as sobras dos restos de fruta, de verdura, as cascas, e transformar isso em terra fértil para produzir mais alimento e assim fechar esse ciclo, né? Queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, sobre como que vocês estão fazendo esse processo na Fazenda Urbana. Na Fazenda Urbana, a gente tem uma base de compostagem. Então, essa base de compostagem ela vai estar aberta às universidades,
a startup que queira desenvolver projetos de compostagem. Seja compostagem fechada, vermicompostagem, compostagem enterrada, ou seja, as várias modalidades. Uhum. E o ciclo que a gente quer fazer é o ciclo primeiro do mercado regional do Cajuru, depois envolvendo o mercado municipal e as feiras que são atendidas pela Secretaria do Abastecimento. E daí esse material impacta diretamente num dos insumos mais importantes da agricultura, que é o adubo. Uhum. Então, o adubo, seja ele orgânico, como é o que é praticado nas nossas hortas, ou em outras situações o adubo industrializado, como ureia, também é um insumo caro. O fósforo, por exemplo, é importado, então entra de novo na cadeia de transporte, de uso de diesel, de combustível fóssil, e se parte, não que atenda totalmente, mas a gente caminhar no sentido de que parte do resíduo volta para a terra, a gente vai sistematicamente e gradativamente diminuindo a necessidade de insumo. E outra relação importante também, que o humus e a matéria orgânica, ela é muito mais benéfica ao solo e tem uma duração muito mais longa do que um fertilizante industrializado, que é muito solúvel, que vai para os rios, que causa eutrofização. Então, a compostagem é isso. Ela vem a princípio dessas duas fontes, o mercado, repetindo, o mercado regional, o mercado municipal, as feiras, passa pela fazenda, claro que vai chegar num determinado ponto do volume, extrapola, e daí a gente quer fazer da fazenda um polo irradiador dessa tecnologia para as hortas urbanas. E muitas delas já tem também a questão da compostagem, mas a ideia é que toda horta tenha a sua própria fonte de adubo. Ótimo. E também, você falando aqui, me lembrei de um parque que tem lá em Florianópolis, que se chama Parque Ecológico do Córrego Grande. Eu não sei se você já conhece, Marcos. Mas lá eles compostam o resíduo orgânico de 300 famílias que moram em torno do parque. Daí você falando, me veio essa questão. As pessoas que moram ali em torno da fazenda urbana vão poder também levar os resíduos orgânicos ali na fazenda para essa compostagem? A princípio, sim, mas quando a gente chegar, digamos, numa capacidade máxima assim, de composto, a ideia é que a fazenda também possa fazer com que as pessoas possam descentralizar essa ideia e fazer em casa. Então, pequenas quantidades de composto volta para a sua horta, porque, como eu falei, existe um limite quantitativo da fazenda e a ideia não é compostar tudo que vem do entorno, até pelo grande volume, mas ensinar as pessoas que consigam fazer isso nos seus espaços também. Uhum. Maravilhoso. E aí você estava trazendo toda essa questão da segurança, né? Até agora é uma secretaria, né, do município de segurança alimentar. Para quem não conhece muito esse conceito, tentar trazer aqui, você pode até me complementar isso, claro, me contar alguma coisa, mas a segurança alimentar diz respeito a você ter acesso, né, a alimentos seguros, saudáveis, numa quantidade em qualidade e quantidade suficiente, sem você comprometer outras necessidades essenciais, né, Marcos? E daí eu sei que vocês fizeram recentemente um plano municipal de segurança alimentar. Eu gostaria de saber mais sobre esse plano, como que ele foi construído, se você pudesse contar um pouquinho em relação a isso. O plano, ele tem eixos. Os eixos, eles vão desde, por exemplo, a relação que a prefeitura tem com os municípios da região metropolitana, de fomentar isso também fora e trazer alimentos da agricultura familiar para dentro da estrutura da prefeitura, seja para merenda, enfim, e dentro do território de Curitiba, fazer com que essas políticas possam abranger não só a produção de alimento especificamente, mas um dos eixos, por exemplo, para vocês terem ideia, é a regeneração de áreas. Então, tem muitas áreas mais periféricas na cidade que são degradadas, são depósitos de lixo. Então, a ideia é que a gente tenha plano
para aproveitar essas áreas, na medida do possível, dentro das restrições legais, com pomares, com hortas, com regeneração. Também produzindo alimento e batendo diretamente na questão de ocupação irregular, de lixo, que é uma questão sanitária e urbanística. Então, o plano abrange não só a produção de alimentos diretamente, mas também estratégias de educação, que a gente pretende que as escolas também sejam polos irradiadores de horta, que a gente vê que a educação e o que é colocado para as crianças tem um poder de penetração muito grande nas famílias. Então, um dos eixos é educação. Então, o plano ele vai para a educação, vai para áreas, a regeneração das áreas, vai também para o reaproveitamento dos alimentos, a compostagem. Então, ele se ramifica em... Eu acho que eu acabei falando já tudo isso aí para você. Uma que eu não tinha falado é a questão da regeneração. E da geração de renda que promove essa economia criativa, digamos assim. Fora do macro contexto que a gente tem hoje. Maravilhoso. E esse plano já está disponível, Marcos? A gente já consegue acessar ele? Sim, sim, sim. Depois você pode pôr o link aqui para vocês darem uma olhadinha. Maravilhoso. Deixa eu te perguntar uma outra... Daí eu estou com um monte de questão aqui, que já tinha me perguntado e tudo mais. Eu vou começar a trazer algumas para você, para a gente aproveitar bem o tempo também. Marcos, até falando de um dos marcos da agricultura urbana aqui no município de Curitiba, a gente teve aquele caso do Ricardo, que é um grande amigo nosso, que também é um ativista da agricultura urbana, que ele começou a cultivar na calçada dele e recebeu uma notificação. Isso teve uma grande mobilização, né, da sociedade em torno disso, que resultou depois na elaboração e aprovação de uma lei, que é a Lei da Agricultura Urbana, que hoje estabelece que você pode plantar, né, na calçada, nos espaços públicos e tudo mais. O que você vê que mudou desse incidente para hoje? Eu acho que esse incidente foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque ele despertou a questão do cultivo na calçada como nunca antes tinha sido pensado. Eu acredito que a maioria das pessoas, não sei se a maioria, mas uma grande parte das pessoas vê a cidade como algo esteticamente, até talvez uma estética europeia, de jardim, de gramado, muitas vezes espécies exóticas, e tudo que sai desse padrão é considerado mato, feio. Então, quando aconteceu isso, que eu, claro, sou suspeito para falar, mas eu não acho nada feio, fomentou essas discussões entre o IPUC, o meio ambiente, nós, para criar a forma como isso pode acontecer. E eu lembro que na época, eu acho que eu não estava nem na Secretaria ainda de Segurança Alimentar, mas eu lembro que a posição do prefeito foi de não, tem que deixar, tem que conversar, ver o que está acontecendo lá. E quando chegaram, viram que não era nada daquilo. Eram pessoas que estavam propondo uma nova forma de ocupação de espaço e muito nobre, que é a produção de alimentos. Hoje, essa discussão da lei, ela está bem afinada já com os técnicos lá da Secretaria, o IPUC, o urbanismo, para que a gente crie formas disso ser equilibrado. Por exemplo, você vai plantar espécies, se você pensa em um jardim comestível, por exemplo, você não vai usar espécies que sejam tóxicas, você não vai fazer um paisagismo produtivo ou um pomar que impeça a visão das placas de trânsito. Você não vai plantar uma árvore embaixo de uma via eletrificada. Você vai escolher qual que é a espécie dessa árvore, como que ela vai ser conduzida para que não tenha interferência com a rede elétrica, com a área de passagem que tem Sanepar, tem Copel, e pode ser aberta a qualquer momento para uma manutenção das redes. Então é isso que nós estamos formatando na lei para direcionar como que as pessoas vão fazer isso, né? Para que possa sim ser plantado o alimento, mas não de uma forma que
comprometa outras necessidades urbanas. Uma delas é a visibilidade, digamos, né? E muitas pessoas, quando pensam na horta em calçada, pensam só repolho, alface, aquela horta convencional. Mas pode ser um jardim produtivo, flores comestíveis, flores que às vezes a gente já conhece e acha que são só ornamentais, mas podem ser feitas como salada, como compota, doce. O pomar em si, as ervas, as plantas medicinais, aromáticas, que podem estar ocupando tranquilamente o espaço num paisagismo. Então não tem aquela que vai ficar feio, vai ficar um aspecto assim de abandono. Isso pode acontecer tanto numa horta convencional quanto na calçada. Isso vai muito em quem faz e a aptidão que a pessoa tem de criar esse ambiente. O que nós vamos fazer é direcionar, orientar para que isso seja feito de uma maneira assim que case com as outras necessidades da cidade. Bem legal, Marcos. Bem importante, né? Principalmente também esse ponto que você trouxe a gente às vezes tem um modelo, né, que não é o mais adequado, que você até citou como um modelo, né, como se fosse europeu, assim, né, que é grama. E daí, quando você estava falando, me veio uma questão que é quanto de energia esse teu jardim ou a tua calçada está te dando ou está te tirando, né? Porque se você cultiva grama, você necessariamente vai ter que ter gasto de roçadeira ou de, né, algo para cortar, um cortador de grama e gasto da sua própria energia para manter aquilo, né? Diferente, por exemplo, do que você estava trazendo, de um sistema onde você cultiva alimentos, até, por exemplo, uma mini agrofloresta ali, que você, né, tenha vários estratos e tenha frutíferas, e aquilo ali você está fazendo um manejo, sim, mas ele tende a ser até menor, e você está recebendo de volta, né? Aquela energia que você está colocando, você está recebendo de volta em alimentos, né? Então, é essa mudança, né, na forma de ver as coisas. E tem realmente jardins e calçadas que a gente vê biodiversas que são muito bonitas, né? Então, que conseguem fazer algo esteticamente também maravilhoso, assim, né? A gente está com mais algum... Desculpa. Não, pode falar. E tem todo um aspecto que eu vejo como terapêutico. Hoje todo mundo sabe que o consumo digamos assim, de homeopatia para depressão e para outras coisas é grande, e o contato com a terra, ele propicia um estado de tranquilidade. Tem até estudos falando que algumas bactérias, eu não li a fundo esses estudos, mas até vocês podem me complementar. Algumas bactérias que produzem no corpo efeitos parecidos com antidepressivo. São bactérias que não são nocivas. Então, eu acho que tem um campo aí de estudo que a gente desconhece. Outra questão muito importante, por exemplo, voltando na questão do jardim europeu. Como a nossa colonização é basicamente europeia, aqui no Sul, a gente replicou muito esse modelo. Tanto que, hoje em dia, um dos maiores problemas da cidade são árvores exóticas que foram trazidas de outros países e dão problema na cidade, no arruamento, na calçada. Por que não colocar essas espécies nativas? E além de nativas, floríferas. E pensando além do ser humano, por exemplo, as abelhas, que têm um papel fundamental na polinização de outros frutos. Então a gente não tem que pensar só numa fruta que eu posso comer. Eu posso pensar em toda uma fauna, borboletas, moscas polinizadoras e abelhas que vão fazer com que as frutas do meu quintal lá, a 50, 100 metros, polinizem bem. Então é toda uma cadeia que se auto-beneficia dentro desse contexto. E mais uma coisa que eu queria citar, que eu acho muito importante, nesse cenário de mudanças climáticas, tem algumas cidades já que estão fortemente investindo em arborização urbana para criar ilhas de frescor, mudando o microclima dos bairros, filtrando som, filtrando
partículas em suspensão. Então, são muitos benefícios, né? São muitos benefícios você ter árvore e ter plantas, além do limite do teu muro também. Verdade, nossa, você citou um ponto que é fundamental, né? Que é o combate às mudanças climáticas. A gente está vivendo uma das maiores secas da história, né, Marcos? Então, tudo que a gente puder, no sentido de reflorestar também as matas ciliares dos rios que estão na cidade, trazer cada vez mais árvores também para esse ambiente urbano, isso também contribui muito no enfrentamento, né, dessas mudanças climáticas. Marcos, eu estou com uma pergunta do Rita aqui, que também é uma grande referência para a gente na questão das águas. Ele está aqui acompanhando e ele fez uma pergunta, eu vou ler aqui para você. Como você entende as melhorias que podem acontecer para a realização de outras fazendas, diante dos desafios onde existe a interseção de diversas empresas no mesmo ambiente de obra? Posso precisar. Olha, eu acho que essa interferência no meio urbano não tem como a gente escapar dela. O próprio projeto da fazenda, ele exigiu muita engenhosidade da nossa parte, porque você imagina uma obra civil, tem uma empresa construindo calçada, tem o nosso perbolado de energia solar no meio de uma obra agrícola. Então, um dia até cheguei para o mestre de obra e falei, essa aqui não é uma obra só civil, é uma obra agrícola também. Então, eu tinha que puxar as coisas mais para o lado. Não vamos poder compactar o solo ali, não vamos poder fazer isso. Essas árvores aqui estão na face norte, a gente vai ter que manter elas. Eu acho que sempre vai ter alguma perda dentro do ambiente urbano já consolidado, porém, a gente tem que ir ganhando espaço. Tem um projeto que a gente tem também agora na sequência da Fazenda, que em torno do mercado regional do Cajuru, em torno da regional Cajuru e nas quadras que circundam a fazenda, a gente vai fazer um plantio de frutíferas, substituindo árvores exóticas e tal, tudo dentro de um plano. E, inclusive, uma das coisas que para mim é um sonho é você poder abrir uma calçada e plantar uma árvore. Tirar uma área impermeabilizada, fechada, e colocar um verde ali para infiltrar a água. Então, eu acho que essa interseção, a pressão que existe a visão, na verdade, né, de ter tudo formatado, tudo fechado, tudo impermeabilizado, é também um papel de todos nós de mudar a visão. Inclusive, a partir do momento do que a gente consome, o tipo da casa que a gente compra, se tem espaço, se não tem espaço, é uma forma da sociedade dizer para a área da construção civil, para os outros empreendimentos, nós não queremos tudo pavimentado. Então, acho que o que a gente faz na nossa casa, numa escala bem pequena, vai mudando esse conceito. Falando especificamente das áreas urbanas, por exemplo, se eu tiver uma área, um terreno público ou um terreno particular que haja uma mobilização para criar uma horta ou um pomar urbano, e imagine que ele está cercado de prédios por todos os lados. A gente vai ter que achar alternativas técnicas para que a gente possa criar alguma coisa ali. Mas antes a gente ter algo que possa ser feito ali para tornar o ambiente mais natural e mais de resgate de toda essa cultura da natureza, do que a gente simplesmente ceder e o foco, a visão da cidade permanecer. Então, na minha ideia, resumindo, é que a gente sempre pode fazer alguma coisa para tornar um pouco mais humana a cidade. E, para mim, uma cidade humana é que tem verde, tem árvores, tem área permeável, tem grama. Porque vocês podem perceber, se você comparar uma paisagem onde é tudo pavimentado, as ruas, as lojas, os empreendimentos, e uma cidade arborizada, onde você se sente mais pertencendo, mais tranquilo, é onde tem as árvores, onde tem os pássaros, onde tem todo esse convívio da paisagem urbana com a paisagem natural. Não sei se eu respondi, mas qualquer coisa é só complementar aqui que eu vou atrás. Maravilha, Marcos.
Vou passar por mais algumas perguntas aqui. Então, a Thaís perguntou onde que ela está localizada. Você falou que é ali no Cajuru, né? Ela fica próxima ali da rodoviária? Ela é exatamente em frente ao terminal do Capão da Imbuia, ali na Avenida Maurício Fruit. Então, fica o mercado regional do Cajuru, o terreno ao lado é o terreno da fazenda, e em frente fica o terminal de ônibus do Capão da Imbuia. Próximo da secretaria ali, que é a Secretaria do Meio Ambiente, é isso? Não, ela é entre o bairro Cajuru e o Capão da Imbuia. Ela é no Cajuru, então na frente do terminal do Capão da Imbuia. Perfeito. É mais ou menos na região do Museu de História Natural. Maravilha, Marcos. E daí a Amanda perguntou aqui quanto custou, quanto foi o investimento público, Marcos? Olha, eu não sei isso de cabeça porque eu nunca fui bom em exatas, tá? E eu não sou do grupo técnico que mexe muito com os números, mas acho que o investimento é em torno de uns 2 milhões. É o que tem na placa na fazenda, lá na frente, por isso que eu sei, tá? Investimento, daí soma todas as licitações, a licitação das estufas, do sistema de irrigação, da construção em si. E é administrado por mais uma secretaria, pela Secretaria da Segurança Alimentar, pela Secretaria de Obras também, e a concepção original do projeto pelo IPUC. Então é um emaranhado. Mas é tudo bem claro, eu sei que na placa lá tem um valor exato, mas não vou saber dizer de cabeça. Mas é mais ou menos em torno disso. Tá, maravilha. Daí a Amanda também perguntou, como vocês pensaram a mobilização social? A mobilização é assim, a gente pensa que a fazenda seja um organismo de autogestão. Então, trazer pessoas, universidades, as escolas, os coletivos de agroecologia, os hortelões da cidade, as pessoas que façam a fazenda produzir os frutos. Então, por exemplo, quando a gente chama um grupo de agroecologia, a gente pretende que eles façam um projeto para a cidade e que esse projeto tenha como contrapartida uma aula prática, por exemplo, para a comunidade. Uma aula prática para os hortelões. Se tiver, por exemplo, alguma empresa que queira desenvolver um projeto, claro, isso tem toda a questão legal dos contratos, enfim. Ela desenvolve um projeto, por exemplo, de energia solar. Ela se propõe a fornecer, seja de uma forma impressa, cartilhas, ou num curso EAD, ou numa aula de campo, reverter esse conhecimento para a sociedade, para as escolas e para outras iniciativas, seja pública ou privada, que queira replicar o modelo. Mas não, a ideia não é que a secretaria ela faça tudo dentro da fazenda. Ela gerencia os espaços e traz todas as contribuições. E a contrapartida é que essa contribuição chegue à sociedade. Legal. Daí a pergunta da Andressa foi mais ou menos no mesmo sentido, mas eu acho que ela já partiu aqui de uma ideia do que ela teve do processo. Ela perguntou assim, por que não teve participação comunitária no processo? Ela perguntou, mas você trouxe que tiver, né, essas formas, você está dizendo que está agora, né? Como você está mobilizando agora, né? Então, acho que fica a pergunta se teve essa participação comunitária no processo de planejamento, nesse processo inicial, antes da abertura, né? Porque, na verdade, a concepção da fazenda ela vem atender necessidades e demandas que a gente tinha nos programas das hortas. Nos programas das hortas comunitárias que estão pela cidade, nos coletivos, nessas iniciativas de horta em calçada. Então, tudo isso trouxe uma série de problemáticas e necessidades que a gente atendeu para construir o projeto da fazenda.
Então, ele é participativo porque ele partiu de necessidades reais que existiam no processo. Desde a pessoa que é do interior do estado, já era agricultor e agora mora na cidade e faz uma horta, e desde aquela pessoa que não tem uma origem rural, mora num apartamento e quer ter alguma coisa em casa. Então, todas essas necessidades que a gente conhece ali na secretaria foram formatando o que vai ser a fazenda. E daí, a partir de agora, que a gente já tem as áreas de plantio e a delimitação dos projetos que a gente pode fazer, a gente chama de novo essas pessoas para, digamos assim, reinocular no processo mais ideias e mais alternativas. Então, ela é bem participativa. Ótimo. A única coisa que talvez não seja uma participação direta da comunidade é muitas coisas assim de projeto mesmo, de descrição de materiais, que é uma parte técnica que a gente faz essa concepção, corre atrás de materiais alternativos que a gente apresenta em soluções, né? Muitas vezes observando o que acontece dentro da cidade. Ótimo, obrigada, Marcos. Essa pessoa que fez essa pergunta, que é a Andressa Mendes, ela é uma grande referência em construção desses processos participativos. Quem sabe ela também não se aproxima de vocês, né, para contribuir nesse sentido. Daí, Andressa está convidada para ir na fazenda, que com certeza a tua contribuição é muito importante para nós, é exatamente o modelo mais participativo possível que a gente quer colocar na fazenda. Então, desde já eu te convido para a gente conversar e te mostrar tudo que está acontecendo lá. Maravilhoso, Marcos. E daí também quero agradecer aqui a presença de alguns embaixadores, eles fizeram, eu vi que a Jéssica está aí, e principalmente também a Priscila, que é ela que está no apoio aqui, Marcos, das nossas perguntas, está me mandando pelo WhatsApp aqui, então agradecer principalmente ela também, que está oferecendo esse apoio aqui hoje. Ela me mandou mais uma pergunta aqui, que foi a do Samuel, perguntando se a Fazenda Urbana vai ter alguma ligação com o Cinturão Verde de Curitiba. Sim, uma vez que é um polo disseminador de conhecimento e de práticas. Então, a ideia é fazer a ligação com umas práticas, todas elas relacionadas a alimento, como eu falei, reaproveitamento, compostagem, economia criativa, geração de renda, e ampliando isso para a cidade e para a região metropolitana, porque a ligação ela já está pronta para ser feita, e ela vai ser um polo de convergência desses conhecimentos. Então, muitas ideias e iniciativas que podem estar sendo feitas no cinturão podem encontrar também um espaço na fazenda para que sejam disseminadas, às vezes, nas próprias hortas do município e vice-versa. Por exemplo, a questão que eu falei da universidade, alguma tecnologia que a universidade produza para melhorar seja na parte de renda, de compostagem, qualquer tecnologia que se aplique à agricultura, pode unir essas pontas e também chegar no cinturão. Então eu vejo que tudo pode ser interligado a partir da fazenda. E eu vi que alguém perguntou também de outros modelos, né? Então, a ideia é que esse modelo da fazenda possa, sim, ser replicado em maior ou menor escala, dependendo da disponibilidade de espaço, enfim, e dos locais, né, em outros pontos da cidade também. Maravilhoso, Marcos. Você já falou exatamente o que eu ia te perguntar. Se há previsão de ter outros pontos da fazenda urbana, se vocês já estão pensando nisso, como que está esse processo? Já está pensando nisso, isso vai funcionar muito em relação à disponibilidade de espaço, mobilização, o projeto, mas eu acho que é um caminho totalmente aberto, porque tem grandes espaços que podem ser utilizados na cidade para isso, e tem toda a questão da parceria público-privada também, né? Que daí abre mais um leque onde o investimento possa ser conjunto e viabilizar mais um piloto maior que a fazenda é hoje, menor, atendendo outras necessidades. Por exemplo, eu estava vendo uma postagem esses dias no Facebook
eu acho que era em Minas Gerais, não, em São Paulo, de uma fazenda, mini fazenda, que era uma mandala só de plantas medicinais. Então era uma mandala gigante, só com, digamos, um banco de plantas medicinais, e que muitas dessas plantas muitas vezes são perdidas ou caem em desuso, né? Só os nossos avós lá atrás que conheciam e trazer essas plantas. E estendendo mais um pouquinho também, a gente teve conversando também com o pessoal da faculdade de farmácia, para que eles pudessem fazer. A gente ofereceria esse conhecimento agronômico e eles, digamos, uma cartilha de plantas medicinais, que daí eles podem assinar e ter, digamos, a responsabilidade técnica sobre os princípios químicos, quais plantas que são tóxicas, que não são, quantidades. Então é mais uma possibilidade também. Maravilhoso, Marcos. Você falando agora nesse resgate, né? Eu me lembrei do trabalho da May East, que é uma pessoa que trabalha na ONU, que tem todo um trabalho internacional que é bem relacionado com isso que você falou, que ela vai nas comunidades, identifica quais são as plantas tradicionais, as plantas alimentícias não convencionais, e chama as pessoas de mais idade para ensinarem o preparo, ensinarem para as pessoas mais jovens como consumir esses alimentos, né? Então, muito legal, acho que está bem em consonância aí com o que vocês estão desenvolvendo. O Samuel fez mais uma pergunta aqui. Ele perguntou: o modelo do projeto no papel é público? Temos como ter uma cópia para estudar? Porque hoje ele também é o embaixador Lixo Zero que está morando lá no litoral de São Paulo. Então, ele gostaria de saber se ele poderia ter acesso, se tem no site, como que é esse projeto, se ele está público. Olha, a gente está num processo agora de montar uma descrição do projeto na Fazenda Urbana para ir no site da Prefeitura. Tanto que eu recebi uns e-mails agora essa semana para fazer descrição, para anexar descrições. Então, acredito que em breve vai ter. Mas quando ele quiser lá, ele vai lá comigo na Fazenda, eu mostro o projeto, mostro o que a gente tem. E assim que ficar digamos, uma versão oficial, a gente também avisa. Eu acho que isso está em processo de formatar para entrar na página da prefeitura como mais um serviço, né? Dentro da página da Secretaria de Segurança Alimentar. Mas quando ele quiser, ele vai lá e eu mostro tudo que eu tenho lá para ele. A minha mesa que está cheia de projetos, cheia de ideias ainda para a gente implantar na fazenda. Maravilhoso. Depois da pandemia, a gente vai fazer uma excursão Lixo Zero lá, Marcos. Levar todo mundo para ver com certeza absoluta. Marcos, agora... Mas eu acredito assim, claro que a pandemia ela condiciona a nossa conduta, porque a gente precisa dessa proteção. Quando existe alguma visita lá na fazenda, ou vai algum grupo para conhecer, a gente faz assim, 5 metros, um de cada um, e mostra algumas coisas assim de pessoas-chave que vão lá para contribuir. A gente está trabalhando nesse regime do afastamento, do cuidado, né? Então, uma excursão a gente vai ter que esperar, mas pequenos grupos, assim, mantendo em 5 metros, com máscara, com álcool gel, acho que dá para a gente pensar. E, Marcos, agora já com o nosso tempo avançado aqui, eu quero te convidar para a gente ir finalizando e te fazer uma última pergunta de por que você acha que a Fazenda Urbana é tão revolucionária? E por que você acha que ela pode contribuir tanto assim, né, aí para Curitiba? Porque eu acho que ela é um paradigma que muda a visão da agricultura. Todo mundo sabe, e imagino que o público que está aqui na live são pessoas que têm essa visão do quanto nós estamos sobrecarregando o nosso planeta. Tanto numa escala de Curitiba, do estado, do Brasil, do mundo inteiro. E quanto isso é inviável no futuro. Então, fazer da cidade um grande canteiro produtivo é a solução. Descentralizar as coisas, fazer com que exista um pouco de agricultura dentro da cidade, fazendo que o peso, a carga sobre o planeta seja menor. E que as pessoas principalmente façam o retorno à sua origem, à terra.
e que entenda o quão nós estamos ligados à terra, como nós dependemos da terra. E eu vejo que na fazenda esse link vai ficar claro. De você plantar, você ver, você desenvolver e você comer. Então isso faz toda eu acho que uma tomada de consciência. E quebrando o paradigma de achar que só o que vem lá de longe pode ser produzido. Não, pode ser produzido pelo menos uma cebolinha num vasinho na tua casa você consegue fazer. Escolhe um cantinho onde tem um sol e você vai ver a vida se manifestando do teu lado. E o mais importante, vai perceber que você faz parte desse processo. E tudo está interligado. Maravilhoso. Muito obrigada, Marcos. Agradeço bastante a tua presença aqui hoje. E foi muito bom te escutar, que a gente possa aí construir muitas coisas boas juntos e construir, como você disse, uma cidade cada vez mais humana e também cada vez mais sustentável. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Quando você quiser mais informações, ou as pessoas que estão na live, é só aparecer lá ou mandar mensagem aqui, você repassa para mim, está totalmente à disposição para irradiar esses conhecimentos e contar com as contribuições de todos. Maravilha. Muito obrigada, Marcos. Um abraço. Obrigado, tchau.